Boa noite. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no bate-papo Ciência e Tecnologia no Dia a Dia. Estamos aqui no MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações. Estamos aqui com o ministro Marcos Pontes, eu sou Júlio, secretário executivo, o Marcelo, secretário de Desenvolvimento Científico, Vitor, secretário de Telecomunicações e Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação. O tema hoje é 14 anos da missão Centenário. Na madrugada de 30 de março de 2006, a nave russa Soyuz TMA-8 decolou do centro de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional. Sua tripulação incluía o primeiro e único astronauta brasileiro até hoje, Marcos Pontes. À época, tenente-coronel da Aeronáutica e hoje ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A missão teve duração de aproximadamente 10 dias e seu nome é uma homenagem ao centenário do voo inaugural do 14 bis de Santos Dumont, que ocorreu em 1906. O sucesso da missão trouxe visibilidade ao Programa Espacial Brasileiro e estimulou o desenvolvimento do setor no Brasil. Para começar a falar um pouco desse nosso hoje ministro, mas será chamado aqui o astronauta brasileiro, que eu passar a palavra ao Marcelo Morales, porque, eu não sei se for bem por isso, mas porque é de Bauru. Então é importante que ele possa fazer um pouco das perguntas, um pouco de Bauru, da vida do próprio ministro. Marcelo. Boa noite a todos. Ministro não, hoje o senhor é astronauta. Hoje é astronauta, hoje eu estou de folga de ministro. E muita honra sermos de Bauru. E eu acho que todo mundo gostaria de saber como que um menino do interior de São Paulo, numa cidade lá do interior, chegou a ser astronauta. Quais foram os desafios, as dificuldades? Porque as pessoas pensam que é uma coisa impossível. É impossível. Não, é possível, né? É possível. Aliás, né, eu queria, antes de mais nada, agradecer esse encontro aqui. Geralmente eu que apresento o programa, mas hoje eu estou aqui de entrevistado, e também como astronauta, e eu queria agradecer a lembrança, né, pelo dia, né, por esse momento tão especial, agradecer a presença de todos aqui também que estão acompanhando a gente, e dizer o seguinte, lá de Bauru, vamos começar lá em Bauru. Marcelo é de lá também de Bauru, ele conhece bem a cidade, para quem está acompanhando é de Bauru, conhece ali o viaduto da 13 de Maio e a Praça da Bíblia, que hoje tem ali. Naquela época não tinha isso, era o meu campinho de futebol, onde é a Praça da Bíblia, aquele viaduto não existia, tinha o Rio Bauru ali, um monte de taboa em volta, e eu era um dos garotos que corriam por lá, descalços e tal. E eu ouvi muitas vezes na minha vida o pessoal falar assim, pô, isso é impossível, você nunca vai conseguir e tal. Mas existe algo que é muito maior do que a opinião das pessoas, que é a sua determinação em fazer as coisas, né? E eu lembro que na época eu ia muito para o aeroclube da cidade, lá em Bauru, ver o voo à vela, sonhar em ser piloto. Aí o pessoal, eu não tinha dinheiro, né, para pagar as horas de voo. O pessoal falava assim, pô, entra para a Força Aérea, que você pode voar lá, etc. Mas eu tinha que passar na prova, né, da Força Aérea. E para poder ajudar em casa, né, meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, aquele cara limpa o chão, faz café, corta grama. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária, a gente morava ali na Bela Vista e na época era esse tipo de bairro, era um bairro bem simples, né? E eu comecei a trabalhar com 14 anos para poder ajudar em casa e os meus amigos me falavam isso. Assim, rapaz, esse negócio de ser piloto é impossível para você, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, né? E eu quase que acreditei nisso, a gente tem a tendência de acreditar nas palavras ruins das pessoas, né? Mas eu lembro que eu cheguei em casa um dia, chateado, aí falei com a dona Zuleika, né? Ela chegou em casa do trabalho, ela olhou, falou assim, por que você está chateado assim? Eu falei, não, fala logo, o que foi?
Aí eu falei, não, eu falo para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falam que é impossível, isso é só para filho de rico. Acho que eles têm razão, como é que eu vou passar na prova, não estou fazendo cursinho, nada disso. Ela parou, olhou bem para mim, aqueles olhos azuis, assim, falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. E eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista. Sempre faça mais do que esperam de você. Então, acho que essa é a tônica, essa é a essência do negócio, sabe? Então, para quem está assistindo aí, tem seus sonhos, e às vezes você ouve das pessoas que vai ser impossível, acredite no seu sonho, acredite que você tem lá dentro. Se ele está aí, não é à toa, né? E lembre disso, que nem a dona Zuleika falava, estude. Sem estudo é muito difícil você fazer alguma coisa. Trabalhe, porque se quer construir alguma coisa, as coisas não caem no colo, você vai ter que trabalhar. Persista, porque não é fácil, você vai cair muitas vezes. Aliás, a melhor definição de sucesso que eu conheço é de um cara que chama Brian Tracy, que ele fala assim, olha, sucesso é aquilo que você obtém depois que levanta pela última vez, ou seja, persista para chegar lá. E faça mais do que esperam de você, porque a última milha tem pouco congestionamento, vamos dizer assim. Então as pessoas vão até um certo ponto e faz o suficiente, e o suficiente não é o adequado ou o necessário para você realmente se destacar em alguma coisa. Tem que fazer mais do que o suficiente. Então faça mais do que esperam de você. Tem algum diferencial. Eu imagino que você encontrou algumas dificuldades até chegar lá, né? E como que você traria para as pessoas essa coisa que você acabou de falar, de persistir, não desanimar no primeiro obstáculo, né? Eu acho que eu também saí de Bauru, fiz medicina, também tive uma série de dificuldades, falhei, mas persisti. Eu acho que esse é o recado, né, ministro? E eu vejo assim, olha, se você quer ter sucesso, você não pode ter medo de falhar. Porque para ter sucesso, você vai ter que falhar. Faz parte da vida da gente. Eu lembro que quando eu era jovem, eu já estava na academia, eu fui fazer um intercâmbio, né, alguns dias no Chile. E eu comprei um quadrinho que tinha um barquinho, a vela, né, no horizonte, assim, com o sol se pondo. E tinha uma frase que é muito... Meu irmão tem esse quadro ainda no escritório dele, que diz assim, só aqueles que se arriscam a ir mais longe saberão até onde podem chegar. É exatamente isso. Então, você precisa ter coragem para fazer as coisas, não... falhar faz parte. O negócio você não pode desistir. Falhar, tenta de novo, ache melhor soluções e uma hora você consegue. Boa noite, astronauta. Boa noite. Eu tenho algumas curiosidades, assim. A gente sabe que o feito de ir ao espaço é algo extraordinário, né? Eu tenho filhos muito pequenos e eles têm 3 anos e eles já falam disso. É impressionante. Eu particularmente nunca falei sobre isso com eles, mas eles me perguntam sobre isso. E outro dia eu falei, olha, o chefe do papai já foi lá. Né? Então, e eles ficam assim, ele já foi no espaço com 3 anos de idade. Então, eu acredito que ir ao espaço é algo que é inerente à natureza do homem, de descobrir, de avançar, de ir mais longe. Né? Mas eu tenho uma pergunta. Como se prepara um astronauta? Como é que é o período de preparação? Muitas vezes a gente vê que os astronautas ficam 8 anos, 5 anos esperando por uma missão. Como se prepara um astronauta? O Vitor, eu só queria completar uma coisa, ministro. Como se prepara, mas e como é que você foi selecionado? Inclua isso para nós. É verdade. Todos nós temos muita curiosidade sobre isso. Olha só, a seleção, começar pela seleção. A NASA, ela tem uma seleção aproximadamente a cada 2 anos. Né? Aproximadamente porque às vezes falha, às vezes dependendo da situação, não sei exatamente como que é a definição, mas a cada 2 anos tem uma seleção. Se inscrevem então de 15 a 20 mil pessoas. E as turmas de astronautas são em torno... A minha era uma turma grande, teve 32. A turma que foi selecionada recentemente, se não me engano, eram 12 só. Né? Então você vê que são turmas relativamente pequenas para o número de aplicantes, né? de candidatos, é pequeno. Como é que é feito o processo? Né? Você se inscreve, formulários, aquela coisa, manda o currículo, aquele negócio todo. E aí eles fazem uma primeira seleção pelos currículos
e baseado no currículo, que você informa, etc. Baseado naquilo, eles têm uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira peneira, um primeiro filtro, né, daqueles lá que eles querem pegar num certo perfil, e depois você faz exame médico, físico, psicológico, né, nessa sequência mesmo. Primeiro o médico, depois o físico, depois o psicológico. O exame médico, ele examina tudo, basicamente. É até difícil, são alguns dias de exame que você vai participar daquilo. Mais ou menos, eu já fiz muito exame na vida como piloto de caça, piloto de testes e tal. Você pega um exame anual que a gente faz isso aqui e multiplica por uns 10, mais ou menos, que vão verificar tudo em você. Tem até umas coisas que são estranhas assim no exame médico, né? Por exemplo, o Marcelo, que é médico, deve saber. Por exemplo, entrar numa bolinha de... Você imagina você ter uma câmara que pode ficar com vácuo, pode baixar a pressão ali. Aí dentro tem uma bola, uma esfera de plástico, material plástico assim, meio transparente em algumas partes. Você entra dentro dele, eles fecham o zíper, você tem lá um medidor de batimento cardíaco, medidor de pressão e um microfone. E aí você começa a ouvir no rádio, né? Ele vai falar assim, olha, você está num pod de escape de uma nave. A nave teve um problema, você entrou no pod de resgate e está no espaço dentro. Observe que a sala que você está, a pressão está baixando. Aí você vê o manômetro, a pressão baixando, uma luva começa a aumentar, né? Ele fala, ok. Então não saia daí dentro. Não vai faltar ar para você dentro dessa bolha, mas vai esquentar, porque não tem controle de temperatura. E aguarde o resgate. A gente não sabe quando que vem o resgate. Então a bola fica inflada com você dentro, mais ou menos 1 metro de diâmetro, você fica numa posição fetal ali e você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. E as pessoas estão te monitorando, né? Aí o que eu fiz ali? Naquele momento, o que eu fiz foi me imaginar fora de lá, numa área que eu costumo ir para fazer prova, né? Quando eu fazia muito teste, prova de escola, vestibular e tal. É uma área que eu vou mentalmente, que é um lago, com tipo uma casa grande, com colunas assim atrás. Aí eu sento numa mesinha, em frente para o lago, e é ali onde eu faço a prova, na minha cabeça. E eu sentei nesse mesmo lugar, um lugar super agradável, né? Na minha cabeça eu sentei ali dentro e fiquei. Aí você se tira daquela situação estranha, você não deixa a sua mente ficar pensando sobre isso. Aí eu adormeci, eu acordei com o pessoal me chamando, não sei quanto tempo eu fiquei ali dentro, mas aí me chamaram, falaram, ok, o teste está terminado, a gente está repressurizando, tal, e saiu. Então esse é um exemplo de alguns exames estranhos, assim. Aí você tem exame físico, né, corrida, barra, aquela coisa toda, né, teste de força, flexibilidade, etc. E o exame psicológico, são 4, 5 horas falando com o psicólogo, né, aí eu não faço a menor ideia quais são os critérios, mas ele vai perguntar de tudo, ou ela. E depois disso aí, as pessoas que passam vão para uma entrevista. Aí vai afunila mais, aí tem uma entrevista e no resultado da entrevista, aí sai o resultado final. Essa é a seleção, né? Esqueci de falar do curso. Reprovado é enorme o tempo inteiro, né? Aí o curso é o seguinte, o curso são 2 anos para se formar como astronauta, como se fosse uma pós-graduação, né? Você se forma como astronauta. No curso você tem 70% é a parte de operacional, então você tem que entender dos sistemas, como que opera o sistema, situação normal, situação de emergência, montar, desmontar sistemas. Então toda a parte técnica ocupa 70% do tempo. Uns 15% do tempo seu, você vai ter a parte psicológica, que é uma parte que às vezes o pessoal não pensa muito, mas tem muito acompanhamento psicológico, preparação, você vai viver num lugar que é confinado, em situação de estresse, em situação de risco, então isso é importante, né, esse tipo de comportamento. 10% é a parte médica, então é muito para o hospital, para conhecer seu corpo, fazer um monte de exame o tempo todo. E 5% é a parte de condicionamento físico, que é a parte mais simples, obviamente, mas também é importante, principalmente quando chega próximo do voo. Então o treinamento é isso, demora 2 anos e depois você tem como se fosse são treinamentos extras, né, de treinamento avançado, que costuma chamar. Então você se forma em 2 anos como um astronauta básico, e aí você pode ser escalado? Pode. Mas aí você tem outros cursos, tipo atividade extraveicular. Eu sou qualificado em atividades como colocar aquela roupa branca e ir para lá de fora e trabalhar lá fora. São muitas horas dentro da piscina para se qualificar.
Você tem treinamento de robótica, por exemplo, operar o braço robótico, treinamento de sistemas específicos. Na minha turma tinha 32 elementos. Eu fui o segundo a ser escalado da minha turma. O primeiro foi o Roberto Vitório, fui o segundo e eu voei depois de 8 anos. Né? Você vê como demora o tempo. Entendi. Acho que a gente tem uma outra curiosidade aqui, é para saber como é que é o dia a dia numa estação espacial, dentro ali de uma aeronave. Como é que é o banheiro, como é que dorme, como é que come, né? A gente está ali com o seu gravidade zero. Então, como é que faz aí, por exemplo? Conta pro pessoal que está em casa, como é que vai no banheiro, como é que dorme, como é que é o dia a dia da espaçonave? O dia a dia primeiro, ele é muito cheio, ele é corrido, né? Porque o tempo ali no espaço, ele é muito caro, ou seja, você tem que trabalhar. A minha função dentro da espaçonave é como se fosse um mecânico de espaçonave. Minha função é montagem de sistemas, reconfiguração de sistemas, manutenção de sistemas. Então, basicamente, são os sistemas da espaçonave. E por isso que a gente treina tanto para fazer isso. A minha segunda função de todos os astronautas que estão lá é ser as mãos e os olhos dos cientistas aqui na Terra. A estação espacial é um laboratório em condições muito especiais, por causa da microgravidade. Então, quando você está lá, você faz o protocolo enviado para... Hoje em dia tem centenas de experimentos rodando ao mesmo tempo. Na minha época tinha cerca de 80 e poucos experimentos. Então, você recebe na sua escala, você vai ter que acionar tal experimento, tem que medir isso, tem que mandar tal foto, mandar tais dados. Então, você passa o dia ou fazendo manutenção, né, ou fazendo algum tipo de experimento para algum país. Lembrando que lá não era só o Brasil, tinha vários países. Então, depende do dia, você está escalado para fazer algum tipo de experimento. Ou no dia de fazer o experimento, ser os olhos e as mãos dos cientistas lá. Agora, o dia começa... Primeiro, o tempo na estação espacial é uma coisa interessante, porque como você está dando uma volta na Terra em 90 minutos, com 28 mil km por hora, então o conceito de dia e noite fica meio estranho, né? Porque se o Sol está ali, você passa 45 minutos do lado do dia, 45 minutos do lado da noite, né? Então, você usa o GMT como um tempo padrão, e baseado nisso, de manhã você tem uma escala, você vai olhar no computador, você vê cada astronauta tem uma fita ali, aí das 8 até as 9 eu tenho que estar mexendo em tal sistema. Aí você clica, você tem o checklist para uma série de coisas. Muitas vezes você está fazendo sozinho, às vezes você faz em 2, em 3, então está escalado juntos para fazer alguma coisa. Então começa de manhã com higiene pessoal, importante, muito importante essa parte. Depois tem um café da manhã, que todo mundo toma café junto. O comandante faz questão para manter a sanidade, é importante esse contato, né, humano. Está ali próximo. Depois tem o briefing do dia. Aí você fala o centro de controle de Houston e o centro de controle de Moscou. Aí tem os briefings dos dois lados. E aí cada um parte para a sua agenda do dia. Aí você se reúne de novo para o almoço. À tarde cada um para suas coisas. Reúne de novo para o jantar. E à noite geralmente tem coisas mais simples. A não ser que tenha algum sistema encrencado. Mas geralmente tem coisas mais simples. Tipo fazer uma entrevista... ou preparar alguma coisa para o dia seguinte e assim por diante. Né? Ministro, já que o senhor está explicando isso, só para completar, vocês eram em 3. Era você, o brasileiro, um americano e um russo. Qual é o papel de cada um? Como é que se dividia? Cada um tem uma função clara antes de poder embarcar? Tem. A tripulação, hoje em dia a tripulação é maior da estação. Mas antes era assim. Decolamos da Rússia em 3, é o que cabe na Soyuz. Lá no espaço tinha 2. Decolamos eu, o Pavel Vinagrado, comandante, e o Jeff Williams, especialista de missão, como eu, então 2 especialistas de missão e o comandante. E lá na estação tinha o comandante, né, que era o Bill MacArthur, e o Valery Tokarev, 2 tripulantes lá. Eu era o cara responsável pela manutenção, né, o Pavel era o comandante, o Jeff, ele era de permanência, responsável em fazer... uma série de montagens de sistemas da espaçonave, e ele ia ficar lá também na Expedição 13. Aí o que acontece? A gente chega na estação, eu fiz, lá, aliás estão os 3 lá aparecendo, né? O Jeff no meio ali, o Pavel do outro lado, e eu, quando eu era mais magro e mais jovem... O ministro não nasceu de cabelo branco, ele tinha cabelo preto naquela época. Nem o Jeff nasceu careca. Mas aí a gente tem lá cada um tem uma função. Quando chega na estação, a minha função era justamente fazer a manutenção e a preparação da espaçonave para outra expedição. A expedição que estava lá, que era 12
passava para a 13, que chegou comigo, né? Então a gente faz a manutenção no sentido intermediário ali entre as duas. E aí troca eu voltei com o Valério e com o Bill, né? E cada um tem a sua experiência. Durante o dia, como cada um tem uma formação diferente, né? E tem um background diferente no curso e o background de carreira, você acaba recebendo tarefas que são mais voltadas para o seu background. Eu, como engenheiro aeronáutico, mas especializado em sistemas, minha função sempre foi manutenção, montar sistemas, testar sistemas, né, e assim por diante. Então, cada um acaba tendo a sua função própria lá. Astronauta Marcos, duas coisas. O senhor já está na espaçonave lá na estação, mas eu queria... O senhor falou que levou 8 meses, 8 anos... 8 anos. ...para voar. Como é essa espera? Essa expectativa? A espera é uma agonia, né? Mas isso é normal. Todos os astronautas passam por isso, né? Você vê, eu fui o segundo a voar da minha turma, em 32. Eu esperava que eu ia voar, né, como eu me formei em 2000, dezembro de 2000, né? Comecei em 98, dezembro de 2000 recebi meu brevet de astronauta. Eu esperava que eu ia voar em 2001. Não aconteceu. 2002 também não. 2003 nós tivemos um acidente da Colômbia. Eu perdi 7 amigos e 0 voo. Sem chance, né? Eu até participei da investigação do acidente também lá. No solo é importante ressaltar que durante esse período todo que a gente fica no solo, a gente não fica só treinando para voar. Cada um tem a sua responsabilidade no solo. Então eu já fui chefe da parte de software da Estação Espacial. Eu já fui, uma boa parte do meu tempo, eu fui o chefe de toda a parte de testes de integração dos módulos da estação. Então, antes de você mandar um módulo para lá, você precisa testar ele standalone, vamos dizer assim, quando ele é fabricado, construído. Depois você conecta num emulador lá em Kennedy, que simula a estação espacial. E aí você testa para ver como que ele recebe comando, telemetria, corrige todos os problemas e depois que ele está 100%, aí você embala e manda para o espaço, aí montado lá no espaço. Eu era responsável por esses testes. Eu tinha praticamente 900 engenheiros que trabalhavam com engenheiros e técnicos que trabalhavam comigo. Eu lembro que o laboratório japonês foi um dos meus, foi o ponto central, vamos dizer assim, né? 1,4 bilhão de dólares o valor daquilo. Eu acompanhei durante 3 anos a construção no Japão e os testes no Japão. Depois a gente trouxe para o Kennedy todos os testes. E finalmente em 2007, quando ele foi lançado, 2007, 2008, quando ele foi lançado, eu estava lá numa expectativa enorme de que tudo funcionasse, né? Que era responsabilidade de ir, mas funcionou 100%. Então, durante esse tempo, você fica com essa expectativa toda. Aí, finalmente, chega um dia em que o pessoal te escala. Eu lembro que me ligou, né, o Gassmeyer, que era o chefe da estação, me ligou e falou: Marcos, você está escalado para voar o ano que vem. Eu falei: pô, como? Não tem espaçonave, né? Não estava tendo voo por lá, não, você vai voar com os russos. E naquela época não era comum voar com os russos. Hoje em dia todos os americanos voam com os russos, mas na época não era comum. Então eu falei: tá, tudo bem, quanto tempo eu tenho para aprender o lado de lá? Tipo 1 ano e meio, 2 anos, que é o tempo para aprender todos os sistemas, para fazer um treino? Não, você só tem 5 meses. E nesses 5 meses você vai ter que aprender os sistemas russos, e em paralelo, os 3 primeiros meses você vai ter que aprender russo também. Então... É corrido, mas é assim mesmo. Quando você está chegando perto do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. E assim fui eu lá para Zviozny Garadok, né, cidadezinha estrelada, ou cidade das estrelas, para fazer o treinamento na Rússia. Astronauta, tem uma pergunta, até você mostrou na foto ali, os seus colegas de missão, e todos são pessoas, não são jovens de 20 anos. Né? Acredito que você voou com 43 anos. 43, né? Então, é proposital isso? As pessoas voam normalmente com um pouco mais de idade, né? Assim, você não tem universitários vindo ao espaço, né? Você tem pessoas mais maduras. Por que isso? Não, um dia sim, um dia a gente vai ir ao espaço vai ser comum, né? Bem, então as pessoas vão com qualquer idade, até criança, quem sabe, né? Vai ser comum viajar ao espaço. Até hoje não é assim. Então, até você ter toda essa formação, até você estar preparado para o espaço, aí o tempo passa e você acaba ficando mais velho, né? Então, eu era, vamos dizer assim, no meio da minha turma, né, em termos de idade. Eu voei com 43 anos. É normal você voar entre 35, 47, 50 anos de idade. E principalmente os países como os Estados Unidos e Rússia, né, que tem vários astronautas e tem os sistemas, né, para isso.
costuma se repetir. Eu conheço, por exemplo, um dos amigos meus, ele foi 7 vezes ao espaço, né? Então, você vê, o Franklin Chang Dias foi 7 vezes ao espaço, então tinha muita repetição. Hoje em dia, isso acontecia mais quando o ônibus espacial estava voando. Com a parada do ônibus espacial, começou a ficar mais raro, vamos dizer assim, os assentos ficaram mais raros, e agora vai voltar. Com sistemas novos, tanto da SpaceX com o Dragon, tanto da Boeing, né, com o Starliner, isso vai voltar, ou seja, vai ter mais acesso ao espaço. Então, eu acredito que a idade mínima para o espaço vai começar a baixar também. Eu diria, mas nunca vai ser muito mais baixo que 35 anos, não. Ministro, tem uma curiosidade. O que o senhor sentiu na hora da decolagem? Decolagem. E depois, uma outra coisa, acho que todo mundo tem curiosidade, é ficar flutuando no espaço. Só completar uma coisa que ele falou de idade, que às vezes o pessoal, você tem vontade de voltar ao espaço? Sim, eu tenho. Mas não está ficando velho? Pô, todo mundo vai ficando velho, mas lembra que o John Glenn fez o primeiro voo dele, quando ele era muito jovem, e depois ele foi senador por 24 anos e voltou ao espaço na missão STS-95, em 1998. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com ele, voltando da missão. E ele estava com 77 anos. Então, você viu, ainda tem mais 20 anos para tentar ir, né, chegar lá. Mas olha só, quando você está na decolagem, o que acontece? Você fez toda uma preparação. Tem toda um ritual para você chegar dentro da espaçonave. E aí você se amarra, né, naquela cápsula pequenininha. Você está suado, assim, dentro daquela roupa, um calor danado. Você se amarra, liga a ventilação, aí dá uma sensação legal. Aí senta todo mundo, você vê a espaçonave ali. De repente você está sentado lá no topo daquela espaçonave, são 200 toneladas de combustível. Você está sentado no topo dessas 200 toneladas, tem 3 estágios a espaçonave. E aí você faz todos os cheques, cada um faz a sua parte do checklist. E aí eu lembro que nós teve uma panezinha de comunicação, né, próximo da decolagem. Eu falei, será que vai cancelar? Aí conseguiram corrigir, que você trabalha ali com o centro de lançamento, né, o controle de lançamento. Aí conseguimos corrigir, e aí, né, 6 segundos da decolagem, os motores acendem, e aí você começa a decolagem ali. É uma sensação e tanto. As pessoas perguntam assim, dá medo? Bom, lógico que dá, né? Você não é louco, você sabe o risco que você corre, você sente medo. Mas é uma coisa que eu gosto de falar para os jovens, né? É o seguinte, medo é emoção natural do ser humano, todo mundo tem medo. O que diferencia as pessoas que vão e realizam grandes coisas daquelas que passam a vida brigando com o medo ou deixando o medo tomar conta, é uma coisa simples, chama coragem. É coragem para você fazer o que você precisa, quando você precisa, da maneira que você precisa. Então, naquele momento ali, por exemplo, durante a subida, né, você tem a aceleração ali, né, indo, primeiro estágio são 2,5 Gs, 2,5 vezes a aceleração da gravidade. Segundo estágio, caem os boosters, fica 2 Gs. Terceiro estágio, cai, né, tudo, só fica, você tem um intervalinho ali para acender o terceiro estágio. Aí vai para 5, 6 Gs, que é a parte de inserção. Ali está meu pai assistindo, ó, também, né, que é um momento muito bacana. Lá dentro da espaçonave, né, você vê a maneira como a gente senta ali, é bem apertadinho, né? Você vê que tinha um ursinho pendurado em cima do pávio ali. Isso é comum, tradição russa. O pávio é de uma região do leste da Rússia, que tem muito urso polar, né? E então ele trouxe o ursinho ali só como um enfeite. Deixa eu aproveitar que já que a imagem que foi passada, né? Eu sou de uma geração que sentava na frente da televisão para ver quando os Apolos subiam, né? Ver quando o homem chegou à Lua, e o ano passado nós fizemos 50 anos. E para nós foi muito orgulho, um orgulho muito nosso. E eu queria que o senhor, se tivesse que narrar, como o senhor narraria essa subida? Subida? É difícil, né, você pensar isso, né, que você está ali nessa situação, por exemplo, durante a preparação, né, os últimos cheques, o que acontece é que o seu coração está acelerado, né? Não só pela situação que você está ali, todos são seres humanos, mas porque você
lutou tanto para chegar lá, é que não dá para... Tem um livro que chama Missão Cumprida, que eu conto essa história inteirinha, né? Mas de repente você está sentado ali, depois é uma concretização de tudo aquilo. Ó. 6 segundos da decolagem, os motores acenderam, são feitos os cheques todos. Nessa hora você está colado nos sistemas ali, olhando para ver se está tudo dentro dos padrões. Inicia a decolagem, cessa a vibração, que enquanto ele está preso ali, vibra para caramba, depois cessa a vibração e começa o G, né? E você não tem muito tempo para ficar olhando. Eu tinha no meio das minhas pernas, assim, um sistema para abortar a decolagem. Eu tinha 4 segundos para reagir. Então, se acontecesse alguma coisa, escolher o modo certo, acionar para salvar a gente ali. Eu fui que tive o resultado mais rápido, vamos dizer assim, durante os treinamentos, por isso que ficou comigo essa parte. E nessa hora eu tinha que olhar os sistemas, ver se está tudo funcionando, pensar, bom, a partir de agora a gente está com tal altitude, tal velocidade, eu aciono o sistema, vamos ser B ou C, o que fosse o modo, né? E nesse momento, enquanto ele está propulsionado, né, você vê que a gente vai checando sistemas e etc., até que chega o momento que você tem o corte dos motores, né? Propulsionou em 8 minutos e 30, perto de 9 minutos, você tem o corte dos motores. Aí você já está no espaço, você está a 200 km de altitude, com 25 mil km por hora de velocidade. E aí você tem o corte, pum. Aí tudo começa a flutuar. Eu soltei as minhas luvas, elas começaram a flutuar assim na minha frente. Aquele era o momento que eu estava realizando o meu sonho. Eu sonhei muito com aquilo lá. Aí eu abri os cintos assim um pouquinho, aí eu fui olhar a janelinha, né? Aí eu vi aquele planeta azul assim, maravilhoso. E ali é um momento muito especial, né? Que eu lembrei muito da Dona Zuleika lá em Bauru, com os olhos azuis da cor do planeta, que ela me falava naquele dia lá, quando o pessoal, ninguém acreditava, né? Falava assim, pô, isso é coisa para filho de rico, tal. Eu lembrei dela me falando, você consegue ser tudo o que você quiser na vida, se você estudar, trabalhar, persistir, sempre fizer mais do que esperam de você. E aquele momento ali, olhando para a Terra, eu lembrei, foi exatamente disso, os olhos azuis da Dona Zuleika. Ela não pôde ver isso, infelizmente, meu pai viu, né? Mas ela não pôde, porque ela faleceu em 2002, o voo aconteceu em 2006, mas de algum lugar eu acho que ela pôde sentir aquilo, sabe? Aquilo foi muito bom. Teve um momento muito bacana que o senhor indicou a bandeira do Brasil. O que o senhor estava querendo dizer com aquilo? Aquilo ali foi o seguinte, durante a subida, o início da subida, o Pávio, que estava no meio, a gente tem são 3 pessoas aqui, né, sentados, eu, o Pávio e o Jeff, e uma câmera de cada lado, apontada para o centro, assim. Aí o Pávio, né, você vê, a câmera que está filmando aí está em cima de mim, está mostrando o Jeff e o Pávio, tem uma câmera do lado de lá, em cima do Jeff, mostrando o Pávio e eu. Então, logo depois o Pávio virou para mim e falou assim, faz um sinal para o seu país. Né? Aliás, o Pávio é um cara sensacional, tem outra história dele interessante, mas ele falou assim, faz um sinal para o seu país. Eu não podia falar nada, porque não tinha canal aberto para a gente falar com a televisão, podia falar com o controle, né? Mas não com a televisão. E aí, naquele momento ali, ele falou, faz um sinal para o seu país. Eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, entendeu? Eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, né? Dá para ver ali o Pávio com aquela varetinha. Aliás, aquela varetinha você usa porque na posição que você está durante o momento propulsado, você não alcança tudo, né? Tá ali, ó, agora está a câmera virada. Aí o Pávio transferiu a câmera, você vê que ele baixou a varetinha que ele tinha transferido. Eu queria dizer que estava todo mundo indo comigo, mas eu não podia falar nada. Aí eu pensei, a bandeira significa todos nós. Então eu vou apontar para a bandeira e pensar, estamos todos indo juntos para cima. Né? E você notou que eu apontei com 2 dedos, né? Porque a hora que eu fui apontar com um dedo só, não dá noção de juntos, né? Então estamos todos indo juntos para cima. E aquilo foi um momento muito, muito bacana ali, sabe? Você sentir assim, as pessoas junto contigo. É importante ter isso. Você trazer o país junto com você. Mas mesmo a sensação que a gente tem agora. Né? A gente trabalha aqui para o país, né? E você vê a responsabilidade que a gente tem com o país. Né? Então, foi um momento muito especial. E o Pávio é um cara muito especial. Só contar uma outra partezinha do Pávio, que é o seguinte. Quando a gente chegou depois de 2 dias dentro da Soyuz, na época demorava 2 dias, né? 36 órbitas até a gente conectar na estação espacial. A aproximação é muito devagar, vamos chamar assim, né? Então, a gente está com 2 espaçonaves a 28 mil km por hora.
Então, a velocidade relativa não pode ser muito grande, né? Qualquer erro de ângulo, qualquer coisa, você vai causar um acidente. Então, a aproximação é feita com muito cuidado e, de repente, chega um momento que você conecta na estação. Aí eu fiz a parte do procedimento para abrir a escotilha de um lado, né? Mas antes disso tem todo um procedimento para conexão, para verificar a conexão, para verificar a pressurização da conexão e tudo mais. E aí, finalmente, quando deu certo, estava tudo tranquilo, tudo checado, aí o Centro de Controle de Missão autorizou, vamos abrir a escotilha. Então, abri do lado de cá e o pessoal abriu do lado de lá, na estação espacial. Aí eu olhei para o Pavel, né, e o comandante, né, peguei a bandeira do Brasil, olhei e falei, fiquei esperando minha vez. O correto era entrar primeiro o Pavel, depois o Jeff ou eu, né, mas primeiro o comandante, o Pavel. Aí, de repente, o Pavel vira para mim, aquele jeitão de russo dele, e fala assim, Marcos, vai na frente. Mas eu não posso ir na frente, você é o comandante, você que tem que ir na frente. Não se preocupa com isso, vai na frente, eu estou falando para você ir na frente. Mas você vai ter problema, eu resolvo, vai na frente, porque não é você, Marcos, que está indo na frente, é essa bandeira que você está carregando que vai, vamos dizer assim, entrar pela primeira vez na estação espacial e nem eu, Pavel, nem o Jeff temos o direito de entrar na frente de uma nação. Então, você vai primeiro. Foi por isso que eu entrei ali, né? É que esse aí já foi, eu já entrei ali. Eu entrei primeiro, então eu entrei com a bandeira do Brasil. Né? Muito bacana. Outra curiosidade que a gente tem é sobre os experimentos que são feitos no espaço. Aham. E você foi responsável por fazer alguns experimentos, né? Nós tivemos... a estação ela é um laboratório, né? Então esse laboratório ele em condições muito especiais, né? Em microgravidade, como a gente chama, ou seja, ausência de acelerações espúrias. Caramba, o nome... Basicamente tudo flutua, né? E por que flutua? Falta gravidade lá? Não, por causa da dinâmica da estação espacial, você tem essa aparente falta de gravidade. É como se você estivesse caindo fora da Terra o tempo todo, né? Se estivesse em queda livre o tempo todo. Então, e ali dentro, por causa dessas condições, nós temos a possibilidade de fazer uma série de experimentos diferentes, né? De pesquisas diferentes. A estação ela tem o equipamento para isso, para muita coisa. Hoje está muito mais equipada ainda. E na época, a Academia Brasileira de Ciências, junto com a Agência Espacial, selecionaram 10 experimentos do Brasil, né, que se candidataram. Então, teve mais candidatos do que isso, mas 10 foram selecionados. Dos 10, 2 deles não puderam ir porque eles precisavam de um forno que não tinha na estação, que estivesse naquele grau. Então, ficaram 8 e desses 8 experimentos brasileiros, né, eu tenho o orgulho de ter aqui junto com a gente o Aristides, né, um cientista que na época era do Centro de Pesquisas Renato Archer, que hoje mudou para a CTI, que é ligado, né, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e ele que era responsável por um dos experimentos. Então, tive muita honra de participar fazendo um experimento do Aristides, que está com a gente aqui agora. Honra tivemos nós de ter participado desse evento. Eu fui um dos coordenadores de um dos experimentos, mas eu estou aqui hoje representando todas as pessoas que participaram, todos os grupos de pesquisa, todos os pesquisadores técnicos que apoiaram e fizeram com que esses experimentos pudessem acontecer. Está lá o experimento, olha lá. Isso, o NIP, exato. Esse é o momento que a gente estava te instruindo como operar os experimentos lá em Baikonur. E esses experimentos também para nós foi um grande desafio, porque quando recebemos a notícia da sua viagem, né, da sua ida ao espaço, isso foi em outubro, né, começamos em novembro e tivemos que colocar esses experimentos na ISS, passando por todos os protocolos, em março. Né? Então foi um desafio muito grande, aquele é todo o grupo. Essa é a câmera. Explica aí, pessoal, o que é isso aí, Aristides, que isso aí é legal. Esse experimento, né, ele visava estudar as interações de gotículas dentro, né, de microgotículas dentro de uma câmara sem gravidade. Né? Estudar como essas gotículas tinham que se comportariam num ambiente sem gravidade.
nós desenvolvemos, e aí o nosso experimento tem algumas diferenças, né? Para ter esse experimento, nós tivemos que inventar um dispositivo, que foi o atomizador. Então, esses atomizadores foram inventados pelo grupo na época, concebemos essa câmara, essa é a concepção que a gente teve lá em começo de novembro, e conseguimos fazer com que esse experimento rodasse lá na ISS. Foi entre a conceituação do experimento e ele ser realizado lá na ISS foram 4 meses. Os russos disseram que isso era impossível, né? Porque um experimento para entrar na ISS demora no mínimo 2 anos. Então, esse era um conceito, não foi muito bem o que aconteceu, não. Mas nós temos os resultados desse experimento. Mas o que foi interessante, ministro astronauta, é que nós conseguimos te fazer, com esse experimento, ser também um pesquisador. Eu não sei se o pessoal tem o filme aí de você narrando o experimento. Foi assim uma situação bastante inusitada, inclusive para a gente que preparamos o experimento. Porque a câmera foi colocada nesse experimento na última hora. Que é uma câmera que não tinha no Brasil, nós tivemos que trazer de fora. E, inclusive, quando nós fomos montar a câmera no experimento, o microfone não cabia. Aí a primeira intenção nossa era cortar fora o microfone, mas aí nós esticamos o pescoço da câmera e conseguimos manter a câmera e montar o microfone. E o senhor teve a ideia de, ao fazer o experimento, narrar o experimento. Quando nós recebemos as fitas, foi muito importante ter essa narração. Facilita, né? Facilitou muito, porque uma das grandes angústias foi não fazer o experimento. Né? Aliás, foi estar longe. Uma coisa importante que do experimento, só falar um pouquinho assim, linguagem simples, né, para o pessoal entender. Nesse experimento, a gente tinha um número de atomizadores, né, que eles jogavam proteínas, né, e diferentes. Então, essa combinação das proteínas, talvez o Marcelo consiga explicar essa parte, que eu não faço a menor ideia de como é que funciona, mas quando elas se combinavam, fechavam zíperes de proteína. E no fechamento desses zíperes havia uma fluorescência, né? Você via luzes diferentes. Lá, aquelas luzinhas lá, né? Parecia uma árvore de Natal. E como tinha a câmara, mas né? Observe que apenas são visíveis com luz UV. Desligando a luz, elas não são mais visíveis. Que o experimento, como o nome diz, né, às vezes o pessoal pergunta sobre a importância de pesquisa básica. Deixa eu usar esse negócio um pouquinho, que fala assim, para que serve a pesquisa básica? Às vezes fica pesquisando um negócio que parece que não tem sentido. Olha, tem e muito, que você descobrir. Aí outra coisa, fala assim, mas isso aqui, às vezes eu não tenho o resultado que eu esperava, mas você aprendeu durante aquele exercício, vamos dizer, até chegar num certo ponto, né? Então, por exemplo, quando os atomizadores que eram com cristais piezoelétricos, né, eles iam tipo fazer um efeito como fosse uma onda, né, passando assim, e levava o líquido para dentro. Funcionava 100% aqui. Quando chegou lá em microgravidade, a parede da câmara, ela absorvia o líquido. Então, ele grudava na parede da câmara e ficava tipo resistindo a sair ali, né? Aí ficava aquela tensão superficial dos líquidos, ia formando uma bolha, ela ia crescendo e não saía. Ele não aspergia, né? Aí falou, como é que a gente vai resolver isso? Né? A gente pensou. Aliás, levei uma chamada lá na estação por causa disso. Chegou uma hora e falei assim, quer saber? Tinha pouco tempo para falar, estavam na Rússia, 2 minutos e meio para falar, vou falar em português mesmo. A gente falou rapidinho ali o que fazer para resolver o problema. Aí o pessoal, só pode falar em inglês, não pode falar em russo. Aí, tá, tudo bem, agora já foi. Astronauta, aproveitando uma manifestação do Rafael Praido, do Jade Amadores do Brasil, que manda um abraço, tem uma história que naqueles 90 minutos, um determinado período, o senhor passava no Brasil. Isso teve um contato. Isso é interessante também, porque como você está em órbita do planeta, e você dá uma volta em 90 minutos, obviamente durante 90 minutos a Terra gira um pouquinho, né? Aliás, para aqueles que pensam que Terra é plana,
né? Explica isso. Aí você dá uma volta em 90 minutos, aí ela gira um pouquinho, e aí você passa na outra órbita, você passa em outro local, em termos de latitude, você tem um deslocamento. Por isso que quando você vê o gráfico da NASA, no Centro de Controle de Missão, você vê como se fosse uma senoide que tem um deslocamento em fase, né? E aí você passa em muitos lugares do planeta, e algumas vezes você passa descendo, descendo quer dizer, indo do norte para o sul, né? Ou do noroeste para o sudeste, né? E algumas vezes você sai do sudoeste para o nordeste, né? Assim, e aí foi uma coisa interessante, eu passo em cima do Brasil em 4 minutos, da América do Sul todo você cruza na diagonal em 4 minutos. E essa passagem é o tempo que você tem para falar, e tem rádio amador. Então, de vez em quando, você tinha um momentinho vago, pegava lá o rádio amador e ficava esperando passar em cima do Brasil para poder falar com o pessoal. Era um momento muito legal que você tinha a chance de falar em português. E numa dessas daí, o Pavel me filmou, aliás, não foi o Pavel, foi o Bill McCarthy me filmou falando no rádio, e ao mesmo tempo tinha o Fabiano, lá em Curitiba, sendo filmado aqui no chão também. Então foi uma conversa muito interessante, as duas sendo filmadas, uma coincidência enorme, mas muito bacana. Bem, o Paulo tem mais uma pergunta? Ô, Marco, eu podia mudar um pouquinho para quando você veio para o Brasil, né? Eu não sei se a gente tem aí foto de que... de você chegando no Brasil, e o quanto você foi querido, a gente recebendo vocês na Câmara dos Deputados, no Senado, o Brasil se manifestando. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, independente disso. Mesmo ali, a gente não percebia o quanto era importante ainda um astronauta. Recentemente nós estivemos com vocês nos Emirados Árabes. E lá a gente teve... ali está mostrando uma foto de você sendo recebido no Brasil. Ali nós estávamos aqui na Câmara. Você lá estava, na verdade, hoje o senador Chico, que estava com a gente também. Mas ali vários deputados que estão passando por ali te recebendo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Depois de ter vivido esse momento com você, nós tivemos lá nos Emirados Árabes. Aí, quando a gente ia visitar um lugar onde eles faziam satélite, as coisas para eles mandarem para o espaço também, nós não teríamos tempo de de vê-los. Lá tinham 2 astronautas que estavam se preparando para ir para o espaço. Um deles, é claro, era reserva nos próximos meses, mas nenhum poderia nos receber. Quando ficaram sabendo que você era o astronauta brasileiro, além do ministro de Ciência e Tecnologia, imediatamente você apareceu um e logo em seguida o outro, e todos eles quiseram te ver e ficaram conversando muito tempo, mas uma pergunta me marcou. Eles viraram para você e falaram assim: astronauta, o que você pode nos recomendar para nós que estamos nos preparando para ir para o espaço? O que você disse para eles naquele momento? Júlio, nós vamos ter que dar uma paradinha, né, porque vai ter um pronunciamento do presidente da República. Nós voltamos daqui a 8 minutos. Então fica para a próxima. Daqui a pouquinho eu volto e falo.
Organizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Bem, ministro, eu vou só fazer rapidamente a pergunta de novo, porque alguns estão nos assistindo. Eu disse que, com orgulho muito grande, eu participei como deputado federal na Comissão de Ciência e Tecnologia, com um grupo de deputados e senadores que viemos receber o senhor, naquela época, chegando, mas também o americano e o russo. Foi um momento muito rico para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Mas, mesmo assim, está lá até mostrando algumas fotos, até o presidente Bolsonaro hoje estava conosco aquele dia na comissão, fomos deputados juntos, olha lá novamente. Mas eu, mesmo naquele momento, talvez eu não tivesse percebido a importância que o mundo inteiro dá para um astronauta. Nós estivemos agora, recentemente, visitando os Emirados Árabes, onde íamos preparar o acordo de ciência e tecnologia para a visita do presidente Bolsonaro. E nós estávamos marcando para visitarmos um centro onde eles estão construindo um satélite também deles para ir para o espaço. E naquele momento nós tínhamos marcado e lá descobrimos que tinham 2 astronautas se preparando para representar os Emirados Árabes também numa missão nos próximos meses ao espaço. E nenhum podia nos receber, mas nos mostraram toda a montagem do satélite. Quando o senhor se apresentou e eles descobriram que o senhor era o astronauta brasileiro, além de ministro da Ciência e Tecnologia, em muito pouco tempo apareceu um e logo depois apareceu o outro que estava em treinamento, cancelaram tudo para vir conversar com o senhor. Nós ficamos muito emocionados de ver a importância que eles dão para um astronauta. E lhe fizeram uma pergunta que eu percebi que eles teriam ido lá por causa disso. Astronauta, nós que estamos nos preparando para ir para o espaço, que conselho, que orientação o senhor pode nos dar? Eu fiquei muito curioso até hoje. O que foi que o senhor disse para eles naquele momento? Olha só, realmente isso foi um momento muito interessante e é bom ressaltar, né, que esse fato de congregar o fato de ser astronauta com a função de ministro ajuda muito as relações do país no setor, né, internacionalmente dizendo. E ali foi uma prova disso aí, né, muito interessante, que vieram os dois astronautas deles e fizeram essa pergunta. Eu falei a respeito de, primeiro, a questão de como você se sente, porque o treinamento em si, você aprende muito sobre os sistemas, mas como o seu corpo vai reagir no espaço, aí é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, eu dei algumas dicas a respeito de movimentação no espaço, a respeito de como tratar do mal-estar que costuma acontecer no sistema de equilíbrio, né, do corpo, a questão de alimentação, a questão do trabalho, porque você vai ter que continuar a trabalhar mesmo com dor de cabeça, com coriza, com uma série de situações assim. Então eu falei mais sobre isso, falei um tanto sobre a questão de você do dia, essa questão de dia e noite, né, o cansaço que dá dos ciclos também, de como superar essas coisas, a questão de janelas e o trabalho também no dia a dia, de passar as informações para o solo. Então foi uma conversa muito legal nesse sentido. Eu queria lembrar de uma coisa também, aproveitando isso, foi lá nos Emirados também, e aconteceu a mesma coisa depois no Catar. Acontece o seguinte, né? Você vê nos Emirados, a gente estava lá, não é previsto o ministro, por exemplo, conversar com o príncipe, né? O príncipe só recebe o chefe de Estado, vamos dizer assim, o presidente, etc. Mas eu estava por lá, né, no carro, e fazendo uma outra visita, uma outra parte da agenda com o embaixador. De repente o embaixador, olha,
a assessoria do príncipe ligou, perguntou se você não podia ir lá conversar com ele. Foi logo após os astronautas. Quando descobriram que o senhor era astronauta, mudou totalmente a nossa agenda. Lembra, Pois ministro? é. E aí... Eu queria só fazer um depoimento que nos emocionou a todos da comitiva. Depois de marcarem para que você pudesse ir falar com o príncipe, disseram assim para a gente, olha, mas vai ser só 5 minutos, o senhor tem que ser rápido. A gente ficou atrás, o ministro entrou, começou a conversar, até praticamente abraçado ali, assim, uma forma de carinho com ele. E ele ficou meia hora conversando com o astronauta Marcos Pontes. Eu queria que você contasse até um pouco de como foi esse momento que você viveu com ele. Olha, o embaixador, inclusive, ele... Mas foi muito interessante por causa disso, porque a gente chegou, né, eu falei, ok, vamos lá falar com ele. Aí entra aquele palácio todo, aquelas coisas, dezenas de pessoas ali, e o rapaz até me avisou, ele falou assim, olha, não fica chateado, que geralmente ele fala... um minuto com a pessoa, assim, só se cumprimenta. Eu falei, não tem problema nenhum. E tá lá, ele chegou, me cumprimentou e ele falava baixinho, e eu tenho problema de audição, né? Ele falava baixinho, ele falou assim, dá para o senhor ficar aqui um pouquinho, que eu queria falar com o senhor com um pouco mais de calma. Eu falei, dá. Aí fui lá, sentei, fiquei esperando um tempo. Aí ele cumprimentou as pessoas, depois ele veio lá, sentou do meu lado, aí realmente muito próximo ali. E ele é piloto também, piloto de helicóptero e tal. Aí ele começou a conversar sobre voo, começou a falar sobre espaço. A gente falou bastante sobre a parte de ciência e tecnologia, da importância dos países colaborarem e tal. E a gente ficou ali meia hora, 40 minutos falando. Eu vi a assessoria dele desesperada, tipo assim, o tempo, né? Mas foi bacana. Esse tipo de respeito internacional que eu acho importante a gente poder trazer para o nosso país. Então, quando eu associo essa imagem de astronauta com a imagem do país lá fora, acho que é bastante importante. Todas as visitas que a gente fez foi muito importante. As participações com a ONU também, pelo fato de ser embaixador de lá, também facilitaram muito. Eu acabei de ter essa semana um contato aí com mais de 170 países, né, com a Unesco. Então, essa relação internacional facilita bastante. Fico muito feliz da minha profissão poder ajudar o meu país também, nesse sentido. E tem várias perguntas aqui, ministro. E a gente não pode sair, né? Faz parte desse programa as respostas. Mas tem várias perguntas aqui que estão relacionadas. O senhor tem servido de estímulo, incentivo, principalmente para as crianças. Tem 2 perguntas aqui muito importantes. Uma, o que o senhor está organizando para que a gente tenha mais astronautas brasileiros e que, em breve, um astronauta brasileiro possa ir de novo ao espaço? Muito bacana essa pergunta, porque isso tem vários níveis, né? Um deles é o seguinte, dentro do Ministério nós colocamos como uma prioridade o que a gente chama no exterior de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, como promover a ciência para as crianças, né? Para que eles olhem para a ciência e vejam na ciência e tecnologia uma carreira legal, né? Então nós temos programas como Criança na Escola, que é um programa de levar ciência e tecnologia para alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Essa participação das pessoas e das crianças também nos nossos eventos, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as Olimpíadas, né? Tudo isso, nós temos Olimpíadas, tipo a Olimpíada de Ciência e Tecnologia, que é uma coisa muito bacana no país, ampliou de 200 mil crianças que participavam, passou a mais de 1.700.000 crianças participando. Nós promovemos a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Física, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, Astronáutica, uma série de Olimpíadas motivando os jovens para isso. Aí você vem no nível de pesquisa, né? Então, a gente tem o CNPq, né, para motivar os jovens. Eu vejo que o ano passado foi um esforço muito grande aqui do Ministério para que nós mantivéssemos o pagamento de todas as bolsas do CNPq sem nenhum dia de atraso, mesmo com um déficit de 330 milhões que nos foi passado de 2018 para 2019. Né? Esse tipo de incentivo é muito importante. Quando a gente vê na parte de inovação, para os programas que tem na parte de inovação, lá na sua secretaria, com o Centelha, por exemplo, e o programa espacial, né, que está aí, o ano passado nós conseguimos aprovar no Congresso o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas
para disparar, vamos dizer assim, o Centro Espacial de Alcântara, né? Está a foto aí atrás de você, inclusive. E isso eu espero que atraia a atenção e a dedicação de jovens para o programa espacial também. Vamos aproveitar e ver alguns depoimentos dessas pessoas que se inspiram no senhor. Ah, é? É isso? Pô. Astronauta, e se me permite dizer, amigo Marcos Pontes. Hoje eu estou aqui, meu depoimento é agradecer o fato da Missão Centenário inspirar tantos jovens e adolescentes na ciência e tecnologia e na era aeroespacial. Foi um grande marco para o Brasil, a Missão Centenário, e continua sendo uma inspiração para muitos jovens. Obrigada. Estamos juntos nessa missão. Legal. Muito bom. Temos outro. Oi, meu nome é Luísa Leão, eu tenho 18 anos, eu estudo engenharia mecânica, estou no 3º período. Hoje eu vim falar sobre os impactos da Missão Centenário, que faz aniversário hoje, não só na ciência, com os 8 experimentos que foram a bordo da Estação Espacial para serem estudados em microgravidade, mas também para a população. Jovens como eu se inspiram no astronauta Marcos Pontes para seguir seus sonhos. Meu sonho de ser astronauta, eu estou seguindo agora e eu tive a chance de ir para uma academia de voo, uma base militar dos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos. E isso porque eu sabia da história dos Marcos Pontes, que ele tinha ido para a Alfa, para o ITA, e eu sei que vai me ajudar a alcançar meus objetivos. Que legal isso, hein? Astronauta, isso é inspiração. Isso é inspiração, isso é muito Olá, bom. meu nome... Mas tem algumas histórias aí na vida que são interessantes, assim, né? Porque você faz as coisas buscando o seu sonho primeiro. Aí você vive o seu sonho, mas depois acho que o que dá mais satisfação é você ver essas crianças, esses jovens, né, assim, seguindo e fazendo as coisas e olhando para você e falando assim, eu quero fazer aquilo lá. Já aconteceu na Força Aérea, por exemplo, né, eu lembro que eu estava fazendo um voo uma vez de AMX, foi um voo de AMX de Anápolis, com uma esquadrilha, e eu estava filmando só o voo, eu já estava na reserva, mas filmando o voo, a gente ia fazer uma missão de interceptação e depois de reabastecimento em voo, e eu fui com um líder da esquadrilha, né, no avião do líder da esquadrilha ali. Aí depois do briefing ele chegou para mim e falou assim, pô, coronel, eu queria falar uma coisa, mas não deu tempo ali no briefing. E aí o cara logo chegou lá, o sargento, falou, pô, a gente tem que decolar logo, que o gordo é o abastecedor, já está em posição e tal. A gente correu para o avião, depois eu falo, corremos no avião, entra tal, a equipa, né, sai, táxi. Depois que juntou a esquadrilha, ele continuou, ele falou assim, sabe o que é? Eu dou um briefing geralmente melhor do que aquele lá. Eu falei, pô, foi bom o briefing. Não, é que eu estava bem nervoso, eu estou bem nervoso aqui, que o senhor está sentado aí no meu avião junto comigo. Pô, não, eu estou só filmando, não estou como instrutor, nada. Ele, não, sabe o que é? Eu copiei a minha carreira, copiei a sua. Né? Eu entrei na Força Aérea porque eu vi o senhor lá, né, indo para a NASA, aquela coisa. Eu falei, pô, será que deu tempo? O cara... Deu. Né? Eu entrei na Força Aérea por causa disso. Me formei como piloto, fui ser piloto de caça. Fui para Santa Maria, seguindo a sua carreira. Agora quero ir para o ITA também para fazer... Você vê, eu tenho 2 filhos também, assim, tipo, como eu, na época, exatamente, tipo assim, eu achei muito bacana isso. É esse tipo de coisa, sabe? E aconteceram outras coisas, mas a gente tem que inspirar esses jovens. No final de contas, é isso que fica. Tem mais um depoimento. Meu nome é Maria Gislane, eu tenho 22 anos. O astronauta Marcos Pontes sempre foi uma grande inspiração para mim. E eu me lembro quando eu era criança, o meu pai me chamou para acompanhar pela TV a chegada dele no espaço. Aquele momento me marcou muito. Desde então eu passei a estudar astronáutica. Eu sempre sonhei ser astronauta e aquele momento me incentivou muito, me marcou muito. Hoje eu estou estudando engenharia aqui nos Estados Unidos e eu acredito que a Missão Centenário, a chegada do Marcos Pontes ao espaço, não só impactou a minha vida, mas a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, sem contar todos os avanços tecnológicos, todas as pesquisas que ele realizou no espaço e todas as missões que ele hoje
ainda está cumprindo pelo nosso país. Então é isso, a história de vida dele me inspira e acredito que inspira muitos outros jovens a continuarem a busca pelos seus sonhos. Bacana, muito bacana. Astronauta, tem várias perguntas sobre os riscos no espaço. E aí tem uma aqui, do João Santos. Há riscos de algum meteorito se chocar com a estação? Existem. A gente tem o que a gente chama de micrometeoros, né? Que, aliás, uma definição interessante sobre meteoro e meteorito, só para... Enquanto ele está voando, vamos chamar assim, ele é meteoro. Quando ele cai, passa a ser meteorito, né? Mas a estação espacial, enquanto você está ali, quando você está na parte noturna, principalmente da parte escura, né, da Terra, você olha, aliás é muito bonito porque você vê as cidades, né, a luz das cidades, tempestades, os raios vistos de cima, você parece uma teia de aranha, né, tem um negócio impressionante, e você vê muitos meteoros entrando, né. Aí você fica pensando, pô, se eu estou vendo ele lá, olhando para baixo aqui, eles já passaram do meu nível, né. O que é um tanto estranho você pensar isso. E a Terra recebe uma quantidade grande de meteoros por dia, né? Isso é comum, isso vai acontecer. E a estação, a parede da estação é uma parede dupla, com uma colmeia, né, dentro, né, um honeycomb aqui no meio. E para que serve isso? A ideia é, se ele pegar um micrometeoro, ele perfura a primeira parede, ele dissipa a energia na colmeia e a ideia é que ele pare na segunda parede. Então, ela tem alguma proteção para isso, mas não é tão assim, mesmo porque a energia desses micrometeoros é muito grande. Então, já teve muitas vezes de perfuração de painel solar, perfuração dos radiadores, né, irradiadores de calor. Então, ela é susceptível. Nunca aconteceu de perfurar um astronauta em EVA, mas pode acontecer, o que seria muito sério. Nós sabemos que estamos no seu time, da sua obsessão pela educação. E a professora Silvana, de Tangará da Serra, em Mato Grosso, diz que muitas crianças querem ser igual a você. Estudam em seus livros e fazem seus projetos nas feiras de ciência. Qual mensagem você poderia passar para esse conjunto de crianças? Eu incluo aí meu neto. Olha, a mensagem é aquela que a minha mãe me falava, sabe? Acredite no seu sonho. Eu até falar olhando para lá, acredite no seu sonho. Não deixe ninguém falar que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, a pessoa pode até falar, mas você não precisa acreditar nessas coisas. Acredite no seu sonho, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Você chega onde você quiser, né? O seu sonho é possível, isso é importante lembrar. Marcos Pontes, tem aqui a Martina Costa Leme, tem duas perguntas para você. A primeira é o seguinte, como funciona o provável encontro com tanto lixo espacial? Quais os riscos de impacto? Lixo espacial, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Ao longo do tempo, nós fomos lançando satélites e outros equipamentos que eles têm um tempo de vida útil no espaço, e depois desse tempo de vida útil, que pode acontecer por acabar o combustível, por exemplo, para manobras, etc., eles ficam naquela órbita, né, principalmente naquele ângulo de órbita, mas ao longo do tempo, dependendo da altura da órbita, ele vai caindo, né? Quanto mais baixo, mais rápido ele cai, vamos dizer assim, ele vai caindo, e uma hora ou outra vai cair na Terra. Então, por isso que existe um centro, por exemplo, da própria NASA, que faz o monitoramento de todas essas peças que estão no espaço, a partir de um certo tamanho. Geralmente, por causa da dinâmica, da velocidade deles, eles se desmancham durante a reentrada, né? Inclusive nossa própria reentrada na Soyuz, você vê que a cápsula é preservada porque tem um painel térmico, as outras duas partes são destruídas com aquecimento aerodinâmico, mas algumas partes de material mais duro, titânio, etc., de material mais resistente ao calor, acabam sobrevivendo, e é por isso que você vê de vez em quando, pô, caiu aqui um negócio do espaço, você vê a reentrada ali, só mostrar isso, tem a espaçonave está se afastando da estação espacial ali estão as três partes da Soyuz separadas, nós estamos na primeira parte ali, que é a cápsula,
as outras duas, um é o módulo de propulsão, outro é o módulo de carga, sendo destruídos pelo aquecimento. E é normal acontecer isso. A nossa cápsula, você vê partes queimando, ainda que são partes da separação, e o próprio painel térmico, né, dissipando. E isso é normal para a Soyuz, não seria para o ônibus espacial, né, não acontece isso. E foi nesse momento, né, durante essa fase de voo, que eu perdi meus amigos no Columbia. Né? Você vê que a cápsula está ficando cada vez mais limpa e os outros dois sendo desmanchados. Isso acontece com satélites também que vão reentrando. Hoje existe também uma regra geral para que você tenha os sistemas de deorbitagem, né? Tirar o satélite de órbita na posição correta, de forma correta. E hoje a tendência são satélites menores, o que também melhora muito. Não são satélites muito grandes, são satélites menores, uma constelação, mas satélites ainda para telecomunicações, por exemplo, ainda são satélites grandes que ficam, mas eles ficam a uma distância muito grande, geralmente, 37 mil quilômetros lá em geoestacionário. Aliás, quando a gente fala geoestacionário, se explicar aqui que a Terra está girando numa certa velocidade angular, o geoestacionário está numa certa velocidade escalar que dá a mesma velocidade angular de um ponto na Terra. Então é como se ele estivesse em cima daquele ponto o tempo todo. Então tem isso, né? O lixo espacial, vamos dizer assim, né? Isso é um problema, porque aos poucos, né, eles vão sendo recolhidos. Tem um amigo meu, Franklin Chang Dias, ele desenvolveu um sistema que é o Vasimir, é um motor a plasma, que a ideia é lançar um cluster, né, um monte desses motores em órbitas diferentes, e eles podem aderir dentro de com um satélite desse morto, vamos dizer assim, no espaço, e faz a deorbitagem no lugar correto. Ótimo. A Martina tem mais uma pergunta interessante aqui. Gostaria de saber com quais efeitos colaterais você teve ou tem com o retorno da viagem espacial. Efeitos colaterais? Bom, eu estou tendo um agora, eu fiz essa pergunta justamente. O que acontece é o seguinte, né? O voo espacial ele é muito agressivo para a saúde. Por isso que a gente tem toda uma seleção, por isso que a gente tem um treinamento para isso, e é muito verificada a saúde da gente, né, para o voo espacial. Ele, por causa dos efeitos de microgravidade, por exemplo, você tem redistribuição de líquidos, você tem perda de densidade óssea, você tem alterações do sistema cardiovascular, alteração do sistema hormonal, alteração do sistema imunológico, você tem radiação, né? Então isso nunca vai perder, alteração de pressão de olho, uma série de coisas. E dentro disso, quando você volta, certas coisas nunca vai mudar. Por exemplo, radiação, esquece, você vai ficar com aquilo, esse resultado para a vida inteira. Outras coisas, como a perda de densidade óssea, geralmente você recupera 90% daquilo que você perdeu num prazo de 3 vezes o tamanho do seu voo. Você voar 10 dias, demora um mês para você recuperar 90%, mas sempre vai ter uma perdazinha. Eu nunca tive problema com isso também. A parte de alteração cardiovascular, pode acontecer, arritmias, etc., por causa da redistribuição de líquido, mas no meu caso foi também super tranquilo. Lembrar que os primeiros dias, a primeira semana no espaço, é onde acontecem muitas variações. E para mim o que pegou foi o sistema imunológico. Então eu voltei depois do espaço, eu tive vitiligo, alergias de vários tipos, e parte disso talvez seja a causa. Eu digo talvez, porque os médicos não têm tanta certeza, mas não tenho, que eu fiz a cirurgia dos 2 ouvidos, mas eu tinha uma estenose no ouvido. O canal do ouvido ele vai sendo fechado porque o meu próprio corpo, a pele atacava, o sistema imunológico atacava a pele, criava pele de cicatriz, fechava mais pele de cicatriz, fechava mais e assim ia. Então eu estava com o ouvido esquerdo completamente fechado, o ouvido direito só um pouquinho aberto, tipo 1 milímetro aberto, normal de 6 a 8. Então eu fiz a cirurgia nos 2 ouvidos em fevereiro, dia 16 desse ano, para aproveitar o carnaval ali para descansar. Então agora eu estou ainda em recuperação, um sistema muito, muito delicado. Hoje mesmo estou cheio de pomada dentro do ouvido aqui, então eu estou ouvindo muito pouco. Mas é isso, tudo que a gente faz na vida tem um certo preço, né? É bom, às vezes, para os jovens também, por exemplo, eu quero ser diretor de uma empresa, eu quero ser... Vai ralar bastante, entendeu? Faz parte isso. Então tem um preço a pagar para você ter, e algumas vezes esse preço cobra um pouco da sua saúde também. Isso, tem mais uma pergunta aqui do Davi Rocha, de 11 anos. Ele pergunta se vai ter... Eu sei que o senhor já tem um livro, né? Essas são boas. Três livros.
se vai ter um filme do astronauta Marcos Pontes. E quando? Isso é legal. Eu tenho 4 livros publicados. Tem um que é o Missão Cumprida, que eu conto a história inteira. Tem um que é o É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, que eu dei uma condensada em muitas coisas que eu aprendi ao longo da vida. E um livro que eu tenho a satisfação de dizer que ajuda muita gente por aí. É gostoso. Gostou do livro que você nunca sabe onde ele está. E aí você está ajudando, às vezes, uma pessoa e você não sabe. A pessoa depois manda um e-mail, manda alguma coisa. Tem um que é o Menino do Espaço, que é para criança, e tem um que é o Caminhando com o Gagarin, que eu conto as histórias, os perrengues, tanto do treinamento lá em Moscou quanto do voo. Mas no Brasil, eu nunca fui procurado por nenhum sei lá, pessoa de cinema para fazer um livro ou um documentário sobre os detalhes da minha vida. Mas nos Estados Unidos, sim. Então, isso já aconteceu lá e só tem um problema, eu tenho que fazer o script, logicamente, em inglês, então eu não tive tempo ainda de sentar junto para a gente poder passar as informações e gravar. Astronauta, a gente que está no dia a dia com você sabe de outras histórias. Conta um pouco a história que o seu livro foi disseminado num país árabe. Isso foi interessante também, porque também foi com o príncipe lá. Depois de toda a nossa conversa ali, como não estava previsto eu ir lá falar com o príncipe, eu não tinha nenhum tipo de presente, não tinha nada para deixar com ele. A única coisa que eu tinha era um livro que eu dei para o embaixador. Eu tinha dado para o embaixador um livro, esse Missão Cumprida, que está em cima da mesa aí, mas em português, logicamente, que não estava traduzido. E aí eu dei para o embaixador. Aí quando a gente foi para lá, aí o príncipe me deu lá um presente, é tradição deles, assim. Aí eu falei, pô, o que eu vou dar para ele aqui de volta? Eu não sabia o que dar, não tinha o que dar. Aí eu virei para o embaixador, pô, vou dar o seu livro, pode ser? Pode. Aí eu peguei o livro, que era para o embaixador, não tinha escrito nada nele ainda, e dei para o príncipe. Eu falei assim, olha, se desculpa, porque eu realmente não vim preparado para isso aqui, é um livro e está em português, né? Aí ele falou, não tem problema, conta a história. Aí eu falei, conta a história toda no espaço, conta o meu tempo de piloto, tudo isso aí. Aí ele falou assim, pô, então, chamou um cara lá e falou assim, traduz para mim. Pode traduzir? Pode. Então, traduz para mim para o árabe, né? Caramba, eu queria ver meu livro traduzido em árabe, eu não vi ainda, né? E aí aconteceu, tudo bem, passou aquilo lá, eu pensei comigo, ele não vai traduzir, porque eu quero ler, entendeu? Eu falei, não vai, assim, não vai não. Então, só foi assim, né? Passou o tempo, eu fui lá com o Bolsonaro, né, com a comitiva do Bolsonaro, e na hora do almoço, eu sentei aqui, na frente do Bolsonaro, e ele estava aqui do lado, assim, sabe? E a gente conversando, né, sobre uma coisa, aí falando sobre avião, sobre aviões da Embraer, inclusive, assim, uma série de perguntas dele, porque ele pergunta de aviação, né, ele piloto também. Aí ele virou e falou assim, aliás, eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu falei, pois não, eu queria pedir uma autorização para o senhor me processar aqui. Então eu falei, pô, processar por quê? É que eu li o seu livro, eu gostei. Eu falei, pô. Aí o Bolsonaro falou, o que foi isso? Eu falei, não, é que eu dei um livro para ele. Pô, você deu um livro para ele? Deu um livro, ele gostou, né? E eu traduzi, eu gostei e eu queria fazer umas cópias para distribuir para o meu pessoal, que pode ser, você não vai pode, fica à vontade. Tem uma pergunta aqui também, Marcos, astronauta, do YouTube, Nicolinha 2012. Na verdade é o seguinte, você aprovou agora recentemente o Acordo de Salvaguarda Tecnológico, tem uma política espacial brasileira maravilhosa para colocar em prática e tem tudo a ver com a pergunta que ele faz. Ele pergunta assim, o Brasil tem chance de enviar outro astronauta para a ISS ou qualquer missão no espaço? Tem. A gente está construindo todo um programa espacial no Brasil que estava, de certa forma, adormecido aí há mais de 30 anos com o centro. Então, nesse momento, a gente está dando esse foco em fazer o centro ficar operacional, o foco também em ter engenheiros do setor para o programa de satélites e foguetes também, mas na sequência a gente vai precisar sim de astronautas aqui, e eu não quero falar nada em termos de data, etc., porque isso é uma coisa, é bom não criar tanta expectativa, mas é um dos meus sonhos a gente ter pelo menos um grupo, não só um, mas um grupo de astronautas brasileiros, entendeu? Que tenham
experiência também, tenham voado para a estação espacial ou para outras estações. Tem que lembrar que tem outras estações também sendo criadas, inclusive outros programas muito interessantes de retorno à Lua, Marte, asteroides, ou seja, tem muita coisa pela frente aí para esses jovens participarem. A Ruth Oliveira pergunta se é verdade que era para o senhor estar na Colômbia. É verdade? Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, mas é verdade. Eu, na época, né, em 2001, eu estava com a expectativa de voar em 2001, não aconteceu. Em 2002, também não, eu estava chateado naquela época, inclusive, e o Mike Anderson, que era meu chefe no setor de testes de elementos múltiplos, né, MEIT, Multi-Element Integration and Testing. Ele era o chefe, eu era o deputy, né, o vice. Né, e aí ele foi escalado para um voo, eu assumi, né, aquele setor, era fazer o CES, inclusive para o laboratório japonês, etc. E eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, ele ficou sabendo das dificuldades que a gente estava tendo para ser escalado e tudo, ele falou assim, escuta, você toparia ir na minha missão? Porque a gente tem uma vaga lá, você toparia ir na minha missão? E a gente, vamos dizer assim, não vai para a estação espacial, mas a gente vai ficar em órbita com o Space Hub, dentro da espaçonave, dá para fazer experimentos lá, se você quiser ir. Aí eu falei, pô, eu quero, né? Lógico que eu quero. Então ele tinha muita influência ali em Houston, ele conversou com o setor todo lá, e acabou conseguindo me colocar na missão. Eu cheguei a fazer um começo de um simulador com eles, durante uma semana eu estava, entre aspas, escalado, né? E aí, quando foi aquilo lá para o quartel-general, aí voltou a resposta negativa, ele não vai ser escalado agora, primeiro o Brasil tem que entregar algumas peças, e então ele não está nessa missão, está fora da missão. Eu fiquei muito chateado, confesso que eu fiquei chateado demais, cheguei em casa aquele dia muito chateado, falei, pô, eu estava já praticamente escalado, né, e não fui. Mas a vida da gente, a gente tem que perceber o seguinte, muitas vezes as coisas acontecem que você não entende na hora, mas todas elas acabam se encaixando. Como diria lá o Steve Jobs, você só consegue juntar os pontos olhando para trás, né? Basicamente isso. Então, eu fiquei chateado com aquilo, entrou no meu lugar um cara da minha turma, que era o primeiro astronauta israelense também. E aí eu lembro que o último dia, como eu era responsável pelos testes, né, de integração, a gente trabalhava muito em Kennedy, a gente estava testando na época o laboratório americano, eu sempre, como eu era o chefe, eu sempre me escalava nos piores horários, tipo das 2 às 4 da manhã, coisas assim, né? E é importante ter essa noção de que quando você está liderando um grupo, você é o responsável em fazer as coisas mais difíceis, né? E aí eu lembro que eu cheguei à noite, madrugada lá, e estava lá o Ilan escrevendo no computador, que eles estavam trocando o dia com a noite para poder decolar de madrugada. Aí ele, pô, e aí, tudo bom? Ele, não, tudo bem, então, tá pronto para ir? Se não tiver, eu vou no seu lugar, hein? Ele falou, não, pode deixar que eu estou pronto. Foi a última vez que eu falei com ele, né? E essa era a STS-107, né, a Colômbia. Deus sabe o que faz. Ok? Marcos, eu tenho uma pergunta pessoal aqui que o time sempre fala. A gente admira muito, respeita, mas você teve uma vida muito focada em projetos de poucas pessoas. Projeto em que vocês tinham um desafio enorme, mas muito mais aquele de superar os seus próprios desafios. E a gente tem aqui em você um grande líder, na verdade. Que etapa da sua vida você acha que mais te ajudou a se preparar para ser um grande líder, como todos nós te conhecemos e te admiramos hoje? Olha, eu acho que a vida da gente acaba sendo uma construção, assim, mas eu acho que o principal é que durante muito tempo, na Força Aérea, por exemplo, eu era líder de esquadrilha, né, 4 aviões, eu era instrutor, né, de liderança em esquadrilha. E uma coisa que eu falava muito naquela época, depois trabalhando na própria NASA, com tripulação, trabalhando com engenheiros, com um grupo grande de engenheiros, é que você vê o seguinte, no final das contas,
O mais importante de tudo são as pessoas. As pessoas, né? O projeto, desde um projeto pequeno, um projeto gigantesco, no final das contas, as pessoas são a parte mais importante. Então, eu sempre foco nas pessoas. Conhecer as pessoas que trabalham contigo, né? Pensar do ponto de vista da pessoa, né? Isso se chama compaixão. É interessante que às vezes o pessoal pensa em compaixão como alguma coisa que você vai ter dó de alguém. Não, não é dó, não. É você se colocar no lugar da pessoa em qualquer situação, né? Então, isso é importante, você pensar primeiro nas pessoas, depois em você. E acaba funcionando, sabe? Porque, de repente, você vê que as pessoas fazem muito mais do que, inclusive, do que você pediu, né? Do que aquilo existe. É uma coisa interessante. Eu acho que vale muito para essas situações. Então, acho que ao longo da vida eu fui tendo esse foco mais nas pessoas. Astronauta, só um minuto, né? Tivemos várias manifestações e tem sido uma constante. A sua trajetória é uma inspiração. Tem algumas fotos aí que a gente gostaria de mostrar. Vamos lá. Tá aí, ó. Isso é muito bacana, né? A foto com as crianças, eu acho que é justamente isso, ainda mais nesse tamanho, né? Isso é uma sensação muito boa, sabe? Isso aí, por exemplo, é o arraiá aéreo lá em Bauru, né? Com os jovens, a gente faz, a minha fundação costuma fazer anualmente esse show aéreo. Então vão milhares, 120 mil pessoas em 2 dias. E é sempre muito bom voltar ao lugar onde eu comecei a sonhar em ser piloto e hoje você poder inspirar. Tanto que chama Arraiá Aéreo Inspirando Gerações, né? Então isso é uma coisa muito gostosa de participar. Você vê que as Forças Armadas participam, em outras entidades, universidades, empresas de forma geral, hospitais, tipo o Hospital de Câncer de Barretos também participa lá. É muito bacana, que é uma festa popular para as pessoas e a ideia é justamente motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. É isso aí. Bem, ministro Marcos Pontes, hoje o astronauta, para nós é um grande orgulho inverter o papel aqui no Bate-Papo Ciência e Tecnologia do Dia a Dia. Nós podemos estar entrevistando vocês. Tenho certeza que isso entra num dia histórico aqui, marcante para a nossa vida. Júlio, muito orgulho para todos nós. Me permite, que eu acho que nós já estamos caminhando para o final. O momento, né, que nós estamos passando não é no país, é no planeta. E você teve um olhar do planeta que poucos tiveram, o único brasileiro que viu. Pensando nesse momento, né, a sua liderança está nos ajudando bastante na luta contra o vírus pela ciência. Mas como um astronauta, como é que você vê que como devemos sair? Que mensagem você deixaria para todos nós? Eu vejo, isso é uma coisa interessante, porque vamos pensar assim, vamos junto comigo para dentro da estação espacial. Tá? Você está ali com um grupo de pessoas, nós dependemos a vida da ciência e da tecnologia para que as coisas funcionem. Se ela falhar, você sabe que o ambiente de espaço ele é muito agressivo, então se falhar a gente não sobrevive. Você depende do cuidado das outras pessoas contigo, então cada um depende do cuidado do outro. Isso é importante também de prestar atenção, que na tripulação, se eu cometer um erro, o resto da tripulação morre. Se eu não fizer, inclusive a parte simples de higiene da espaçonave, isso pode contaminar com bactérias, com fungos, que vai prejudicar a saúde dos outros. Nós vivemos um ambiente confinado, com recursos limitados, inclusive de oxigênio e tudo mais. Traduz isso para a nossa Terra num momento como esse. Nós vivemos uma espaçonave, né, que não é tão grande assim, a gente chama de Terra, com 7 bilhões de tripulantes, e todos nós compartilhamos os recursos dessa Terra, inclusive e principalmente o ar, né? Quando você vê do espaço a atmosfera fininha ali que sustenta tudo isso que tem aqui na Terra, você vê que num momento como esse, o inimigo que ataca o planeta inteiro, as pessoas no planeta inteiro, né? Pequenininho, um vírus, mas que tem um poder enorme de destruição e que vencer esse vírus depende da ciência. Depende do cuidado que cada um de nós temos
com nós mesmos, né? E com as outras pessoas. Então, acho que depende muito da nossa consciência em relação a isso, da importância do trabalho em equipe. Essa semana, enquanto eu falava na Unesco, o Brasil foi um dos países convidados a falar nessa reunião mundial aí da Unesco. Eu tive a honra de representar o Brasil, representar a América do Sul nessa fala. Eu fiz questão de ressaltar que se tem uma coisa que esse vírus trouxe de bom, né, que nada é essencialmente ruim, nada é essencialmente bom, mas sempre tem uma parte. Se a gente pode tirar uma coisa de bom, foi a união das pessoas no mundo inteiro, colocar de lado, sabe, as diferenças que vão sendo criadas ao longo do tempo, entre pessoas, entre nações e etc., colocar de lado e trabalhar juntos para sobreviver. Isso é interessante, sabe? E usar a ciência para isso. Então, eu acho que esse é um momento que a gente precisa ter confiança e esperança. Confiança porque as pessoas têm medo, é natural que as pessoas tenham medo. Todo mundo tem medo. As pessoas temem pela sua própria vida, para a vida das pessoas da sua família, amigos e família, etc. Elas temem pelo futuro. Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou ter emprego? Como é que vai estar a minha vida para frente? Será que esse negócio vai durar muito tempo? Então, a gente precisa ter essa palavra de confiança, dizer que o governo Jair Bolsonaro, o Ministério aqui, o Ministério da Saúde, todos nós estamos trabalhando dia e noite para achar a solução para isso. E a solução para atacar o problema vem da ciência. E nós temos todas as consequências que são tratadas por todos os ministérios, para reduzir o problema, aumentar a capacidade hospitalar, etc. Então, é para dar essa confiança das pessoas que ninguém está sozinho, está todo mundo junto nisso. Então, para que elas acreditem no que está sendo feito e que elas façam a sua parte também. Quando você começa a fazer alguma coisa contra o problema, o medo reduz, porque você está fazendo a sua parte também. Você não depende só dos outros. E a esperança, que nós temos aí, por exemplo, um dos nossos laboratórios, já depois de testar mais de 2.000 moléculas, já reduziu para 5, lá o LNBio, o Laboratório Nacional de Biociências, na busca por um medicamento para tratar esse problema. E a gente está chegando devagar, a união dos pesquisadores no planeta inteiro, a gente está chegando lá. Daqui a pouco a gente vai ter um remédio para isso. As pessoas têm que se cuidar agora para que possam passar esse período, reduzir a contaminação e depois poder utilizar de remédios, uma estrutura hospitalar mais completa e que possa abrigar todo mundo. Então é isso, ter confiança e ter esperança que a gente vai conseguir sair dessa. Bom, ministro, parabéns pela sua trajetória, o seu exemplo e a sua entrega pelo Brasil, na verdade. E a gente já está caminhando para o final e eu diria que venceremos pela ciência. E, para finalizar, temos 4 mensagens que estão gravadas aí. Vamos passar para elas. Parabéns, nosso querido eterno astronauta Marcos Pontes, pelos 14 anos da missão Centenário. Um grande marco para a nossa ciência, tecnologia, enfim. Seu gesto, que ao levar a nossa bandeira ao espaço, jamais será esquecido. Aquele momento em que você tocou o coração com a bandeira e elevou ao nosso planeta uma única mensagem: somos todos um. Sucesso sempre, beijos espaciais da sua fã Martina Leme. Saúde, sucesso, parabéns. Muito bom. Olá pessoal, olá astronauta. É com muito prazer que tenho orgulho de dizer que o senhor é um brasileiro como nós, que levou nossa bandeira e que deu o pontapé inicial da melhora na ciência e na tecnologia do nosso país. Muito obrigado por ter levado nossa bandeira, muito obrigada por tudo que fez. E 14 anos ainda é um adolescente, Há muito o que ser feito e há muito o que fazer. Muito obrigada, muita saúde e muita paz. É com muito orgulho que digo, Marcos Pontes é um astronauta brasileiro. Tchau! Muito bom. Boa noite, meu nome é Ivan Luiz e a minha história com o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, começou lá atrás, mais ou menos em 2006, no começo de 2006.
Nessa época, nós usávamos o Orkut como rede social. Foi lá que tudo começou. Eu encontrei a comunidade do astronauta Marcos Pontes e fiz amizade com o pessoal por lá. Hoje eu trabalho aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações como assessor do astronauta Marcos Pontes. E eu vou contar um pouquinho como que foi para chegar até os dias de hoje. Em 2006, nós conhecemos na comunidade do Orkut. Entrei em contato com a família do Marcos por lá. E então eu fui convidado para o Clube do Astronauta, o primeiro e único fã-clube oficial do astronauta Marcos Pontes. Desde então, nós viemos nos aproximando cada vez mais, até que então chegou o convite à minha pessoa para integrar a comitiva da viagem que vieram os tripulantes da Soyuz TMA-8 para o Brasil, os colegas de voo, o Jeffrey Williams e o Pavel Vinogradov. Nós passamos por diversas cidades, o Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, Bauru, a cidade natal do nosso astronauta. Passamos aqui em Brasília, inclusive aqui no atual MCTIC, no Congresso Nacional, fizemos diversas atividades. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o Marcos pelos 14 anos da Missão Centenário, a importância que ele teve para o Brasil e agora inspirando as futuras gerações a percorrerem os seus sonhos. Parabéns, Marcos. Tudo de bom. Valeu. Aí. Olha. Pô, gente, eu só queria agradecer, né? Agradecer a cada um de vocês. Espero que tenham gostado. Eu trocar a posição aqui. Espero que tenham gostado. Cada um aí que está nos assistindo também. Espero que tenham gostado de participar com a gente. Uma comemoração desses 14 anos da Missão Centenário, um pouco diferente do programa que a gente costuma fazer aqui, falando sempre de um aspecto da ciência no dia a dia, mas eu acho que, de certa forma, isso também está no nosso dia a dia, né? Um momento da história do país. Eu espero que tenha inspirado as pessoas, tanto aquelas que gostaram quanto aquelas que não gostaram, um dia acabam percebendo, né, as coisas, mas que tenham... que aquilo tenha feito parte da sua história. A vida da gente traz muitos momentos, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos de expectativa, momentos de felicidade e etc. E é importante que a gente tenha essa paciência e essa, eu diria assim, como uma esperança, né, sempre da vida, que a vida é feita por esses momentos como um todo. E para mim esse momento aqui foi muito especial, relembrar muita coisa da Missão Centenário, ver pessoas que, de certa forma, tiveram a vida tocada por essa missão ou por alguma coisa que a gente tenha feito ao longo da história. Nós temos muito trabalho pela frente, um momento como esse agora, aqui com essa situação toda do coronavírus, é um momento em que nós precisamos juntar o nosso país de novo, né? Confiança e esperança. Tenha confiança no governo Jair Bolsonaro, tenha confiança de que cada pessoa aqui tem trabalhado para melhorar essa situação, para resolver esse problema. E existem esses momentos na vida da gente. Acho que os milagres acontecem justamente nos momentos mais difíceis, né? Então, esse pode ser um deles, né? E da mesma forma que eu estava sentado naquele foguete lá esperando para decolar com 500 coisas que podiam dar errado, a minha mente sempre estava em nós vamos conseguir, a gente vai conseguir cumprir a missão, né? Manter a esperança viva de que as coisas vão dar certo. E no que depender de mim, eu espero, no que depender de você também, o nosso país vai sair melhor dessa situação, se Deus quiser. Tá, gente, muito obrigado. Posso quebrar o protocolo? Nós vamos fechar com uma imagem com algumas pessoas que fazem parte da sua trajetória. Eles sabem quem eu estou chamando para nós terminarmos com essa imagem. Cadê? Vem, Ivan. Cris, Ivan, Carlos. Vem. Carlos. Tá aí. Bom, chega mais perto, chega lá. Chega mais perto. Não. Tá aqui, ó. Tá aí.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também aí. Fiquem com a gente depois. Obrigado, gente. Parabéns, você merece. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.